Bom, meus amigos, muitos se perguntam por que o São Paulo Futebol Clube tornou-se um arremedo de time nessa última década, sendo que no início desse século era um time que conquistou quase tudo que disputou. Era um verdadeiro fenômeno, era um grande papa-títulos do futebol brasileiro. Porque esse clube se transformou nisso que é hoje. Um clube que é motivo de piada, nenhuma equipe, nenhum adversário respeita mais o São Paulo. Você vê que o São Paulo conseguiu a proeza de perder para esse binacional do Peru, que é um time que eu já vi time ruim, já vi time péssimo e já vi esse binacional jogando. Não tem como você qualificar esse time, e o São Paulo perdeu para ele, 2-1. Então ninguém respeita mais o São Paulo. Era uma camisa que pesava, era uma camisa que impunha respeito em qualquer adversário, em qualquer lugar. Era uma equipe que ia em Buenos Aires e ganhava do River, do Boca, ou em qualquer outro lugar. Equipe que conquistou o Mundial de Clubes. Então, por que dessa transformação? Existem algumas explicações, é claro, para isso. Mas, fundamentalmente, a origem do problema do São Paulo é na gestão. É a gestão do clube. Porque quando um clube é mal gerido, vai passando por todos os departamentos até chegar lá no gramado. Não tem como o gramado ficar imune a problemas sérios de gestão. O falecido Juvenal Juvencio, ele implantou uma filosofia de vender garotos. Menino surgia lá na base, jogava 3, 4, 6 meses no time principal e já era negociado para o futebol europeu não raro. E esta filosofia de trabalho, ela já dura mais de 10 anos, porque o Leco, o sucessor do Juvenal Juvencio, também adota este mesmo princípio. Garoto surge, não fica nem um ano no São Paulo e já é negociado. Então o São Paulo, ele não cria uma identidade de time. Ele não cria um time com a base tendo identificação com o clube. Então traz jogadores de fora, jogadores muitas vezes veteranos, e vendem, os dirigentes vendem os jovens valores do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo era um clube que pouco mudava de técnico. Por quê? Porque os resultados apareciam, então não havia motivo para ficar mudando de técnico constantemente. E de uns anos para cá, São Paulo virou um clube que a tese sempre foi mudar de treinador. Ou muitas vezes contrata um treinador muito abaixo daquilo que o time precisa, muito abaixo daquilo que são as necessidades da equipe. Um treinador cascudo que consiga dar ao São Paulo uma fisionomia adequada. Tentou com o Bausa, não deu certo, foi para a Argentina de volta, voltou para a Argentina, né? Depois ele treinou aí uma seleção da América do Sul, sem ser argentina. Tentou outros treinadores de fora, nenhum deu certo. E agora essa teimosia com o Fernando Diniz. Já está mais do que provado que o Fernando Diniz
não é técnico para o São Paulo. O Raí encrespou com isso, acha que o Fernando Diniz vai dar conta de dar a volta por cima, não vai dar. O São Paulo não vai longe na Copa do Brasil e não vai se classificar no Campeonato Brasileiro para a Libertadores da América, porque o time não é competitivo, o time não se impõe, o time não impõe respeito, o time não tem, como eu disse no início, por parte dos adversários, qualquer respeito. Então, é uma equipe que vai em qualquer lugar hoje, qualquer time, encara o São Paulo e vence. Me aponte um trabalho do Fernando Diniz que tenha sido interessante, a não ser aquela vez que ele chegou na final do Campeonato Paulista, que ali deu uma projeção para ele. Mas algumas equipes no futebol paulista, às vezes, surpreendem. Isso acontece de vez em quando. Até o Narciso levou o time aí para a final de Campeonato Paulista. Então isso não quer dizer nada. Lá no Fluminense, o Fernando Diniz não fez nada. No Atlético Paranaense, fraco. Por onde ele passou, não deixou marcas significativas. Então, por que o Raí apaixonou no Fernando Diniz desse jeito? Eu não sei. Porque ter expectativa de algo que não vai se consumar. O São Paulo não vai se tornar um time competitivo com o Fernando Diniz. Esta filosofia de trabalho dele, de treinos, não funciona, já está mais do que provado. E ele continua insistindo e a diretoria do São Paulo continua acreditando. Depois vem aquelas explicações mais sem lógica, mais sem pé, sem cabeça, como, por exemplo, no jogo em que o São Paulo ganhou o segundo tempo, o Fernando Diniz usou isso como argumento. Ganhou o segundo tempo, mas perdeu de 4-2. Então isso é uma coisa absurda. O São Paulo não merece esse tipo de explicação. De forma alguma. O Fernando Diniz é aquele paciente que fala que a cirurgia foi um sucesso. Aquele médico, aliás, que faz uma cirurgia num paciente, que depois ele fala que a cirurgia foi um grande sucesso, mas o paciente morreu. É mais ou menos por aí. E outro problema que é relacionado a isso é que poucos profissionais de imprensa de São Paulo torcem para o São Paulo. Normalmente tem aqueles doentes pelo Corinthians, que não aceitam técnico fraco, não aceitam jogadores fracos, eles vão para cima mesmo, cobram nos programas de rádio e de TV. É diferente do São Paulo, que é abandonado pela imprensa. Então essas explicações esdrúxulas do Raí, do próprio Fernando Diniz, a imprensa de São Paulo come a mosca e pronto, e fica por isso mesmo. Então não tem aquela cobrança efetiva da imprensa paulista em cima do São Paulo. Se o São Paulo não tiver, a partir do ano que vem, um presidente que saiba gerir o clube, que consiga montar time competitivo, que aquilo que eventualmente vender seja canalizado para investimento no clube, não só para pagar dívida, o São Paulo vai se tornar um nanico com um patrimônio gigantesco, que é o Morumbi e os centros de treinamentos. Então é triste conviver com esta realidade. E um clube da grandiosidade do São Paulo, onde poucas pessoas decidem uma eleição, é um absurdo. E os candidatos que se apresentam para suceder o Leco são candidatos fraquíssimos. São candidatos que não dão ao torcedor do São Paulo a confiança de que a partir de janeiro, né, o São Paulo vai renascer e tornar-se grande novamente. É lamentável, é muito triste, mas esta é a realidade do São Paulo Futebol Clube, que outrora era respeitadíssimo no Brasil e na América do Sul e até em boa parte da Europa. Hoje não é respeitado nem pelo binacional do Peru.